Refletir. Uma reflexão sobre as experiências do dia a dia. Apresentação: Alana Souza e Tuca Souza. Pode refletir à vontade. Olá, boa tardinha, tudo bem com você? Alegria imensa estar aqui mais uma vez para a gente conversar um pouco e hoje com um tema maravilhoso. Eu estou aqui com ele, meu amigo Tuca Souza. Boa tardinha, Tuca. Boa tarde, Alana. Boa tarde para todos os internautas que estão acompanhando a gente aí em qualquer ponto do planeta, não é? Afinal de contas, estamos na internet. Então, você que já entrou aí na rede, já está acompanhando a gente pelo YouTube. Alana, a gente tem uma pergunta, já que o tema hoje é mudança, né, amiga? Deixa aí a pergunta para o pessoal participar com a gente. Vamos lá, então. O que você, já que vamos falar de mudança, o que você, se pudesse, e desde agora, mudaria em sua vida, tá bom? Responde aí, enquanto você vai respondendo, a gente vai conversando aqui com uma convidada muito charmosa, muito inteligente, uma grande amiga. O que a gente sempre pede, Alana, aos convidados? Por favor, se apresente, conta pra gente quem é Flávia da Mata. Que prazer, que honra estar aqui. Eu agradeço muito pelo convite. Flávia da Mata é uma pioneira, né? É daqui, eu sou da região, eu sou de Itabuna, atualmente moro em Salvador, sou administradora de formação, especialista em estratégia empresarial, professora da área de marketing e atualmente estou atuando como consultora empresarial, mentora de vendas. Então, o meu foco nas empresas é resultados. Psicanalista, porque aproveitei a pandemia para estudar psicanálise, porque eu queria entender a mente do ser humano, a mente do vendedor. O vendedor tem lá aquela mente que é só pressão para vendas, e eu descobri através de meus experimentos, chamo de experimento, né? Quando eu fui supervisora comercial de uma equipe, eu identifiquei que quando eu chegava perto dos problemas pessoais de toda a equipe e acolhia, eu conseguia mais resultados com eles. E aí eu fui desenvolvendo essa pesquisa, esse trabalho, e até hoje estou aí atuando no mercado como consultora, fazendo esse trabalho. Então, a psicanálise me ajuda nesse sentido. Olha, Tuca, a gente mudar é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo. Só que alguns mudam com mais facilidade ou tranquilidade, digamos assim, leva de uma forma mais leve, para repetir a palavra utilizada. Outros com muito medo, muita ansiedade, muita dor. Mas a gente muda o corte de cabelo, muda os móveis de lugar. As mulheres, principalmente, né, gostam de, às vezes, fazer aquela mudança. A gente muda de escola, de faculdade, às vezes de cidade, que já é uma mudança, né, mais drástica, assim. Alguns mudam de religião, alguns mudam de time, torcem por um time, difícil, depois mas acontece. Passam a mudar, mudam e passam a torcer por um outro time. Então, hoje eu queria conversar um pouquinho sobre as mudanças e porque alguns levam de forma mais tranquila e outros não. E hoje também eu tenho que trazer o resultado das enquetes. O pessoal participando bastante, viu, Flávia? A gente sempre coloca algumas enquetes lá no Instagram para convidar o pessoal, né, para conversar um pouquinho com a gente. Vou trazer uma, então, por favor, tá certo? Sobre isso que a gente estava aí falando. Eu perguntei lá, você encara as mudanças de forma leve e tranquila, ou com ansiedade e medo, ou prefiro não mudar? Ninguém disse que prefiro não mudar. Mas 62% aí encaram de forma leve e tranquila e 38% com ansiedade e medo. Olha, na vida real eu vejo muita gente com ansiedade e medo diante das mudanças, né? Mas a Flávia colocou lá um convite nas nossas redes sociais, chamando a gente para esse bate-papo e falou um pouquinho de gatilhos mentais. E como sempre, eu já ia perguntar sobre isso. Eu vou dizer para você que aconteceu uma coisa essa semana, uma criança falou assim para mim: Sim. Eu não entendi
o que vocês falaram lá no Pode Refletir. Uau! Aí você diz assim, a Alana pede para as pessoas falarem de forma bem simples, então vamos falar de forma que qualquer pessoa consiga entender, se você puder, Flávia. Você falou um pouquinho sobre gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais e como a gente pode... Pingue o colírio da utilizar, sua pingue sabedoria da nos olhos da nossa ignorância. Gatilhos mentais, eu vou primeiro explicar dando um exemplo. Tem um vendedor que eu mentorei ele recentemente. A gente estava iniciando uma campanha de vendas em novembro. E na empresa que ele trabalhava, né, tinham vários problemas. Toda empresa tem problema. Muitas vezes os vendedores eles focam no problema, no copo meio vazio e não o copo meio cheio. E ele só falava de problema. E a gente tinha meta para bater. E eu precisava que ele desse certo. Eu entro na empresa para dar resultados. E ele estava com um casamento marcado para esse ano. Ele queria casar no início do ano. E queria março, abril, realizar o casamento dele. Muito esforçado. Ele pagou praticamente sozinho, junto com a noiva, o casamento, né? Com pouca ajuda e dentro do limite dele. E eu entendi naquele momento que ele tinha um potencial bom, era um bom profissional, mas que ele estava preso ao copo meio vazio, aos problemas que a empresa tinha. E nas mentorias eu comecei a trabalhar isso com ele. Então eu perguntei, qual o seu objetivo de estar aqui? Você está trabalhando, sai de casa 8 horas, sai 18 horas do trabalho, você passa mais tempo no trabalho do que em casa. Para quê? Quando você pergunta, a pessoa não tem resposta. A maioria dos profissionais não tem essa resposta. E ele não tinha, mas começou a desenvolver. Não, porque eu tenho planejamentos. Quais são os seus objetivos? Não, eu quero casar. Quando ele falou, eu quero casar, eu peguei o gancho do casar. Sim. Falei, olha, estou mexendo com o quê? Com as emoções. O desejo de casar. Então, pronto. Então, você precisa bater suas metas para você ganhar quanto. Vamos fazer o cálculo. Se você bater a meta, você ganha X. Ah, eu não vou ganhar isso tudo, não. Eu falei, eu acho que você vai. E a coisa começou a acontecer. Então, eu jogava os gatilhos mentais e ele virava a chave. Sim. Não é para todo mundo que você vai jogar os gatilhos mentais e virar a chave. O que são os gatilhos mentais? São ferramentas, né? O que é o coach? O coach veio para te fazer perguntas ao invés de respostas. Antigamente você ia para as palestras e as pessoas faziam afirmações. Hoje, entre as afirmações, ela te faz perguntas. A pergunta mexe com a sua mentalidade, faz você virar a chave. Então, os gatilhos mentais são ferramentas que fazem com que a gente mude nosso estado de consciência. Porque ser vendedor, para mim, é um estado de consciência. E poucos têm a consciência de que estão ali com a faca e o queijo na mão. E esse vendedor, eu percebia que eu fazia mentoria com vários, muitos não mudavam. Ele mudava de imediato. No outro dia ele vendia mais e vendia mais. Resultado, casou, Sim. bateu a meta dele. Hoje é um dos profissionais exemplares. A maturidade profissional veio muito rápido. Isso aconteceu de novembro para agora. Né? Tem 20 dias que ele casou. E foi para a lua de mel e ele sonhava com a lua de mel durante o processo. Né? E eu sonhava junto com ele. Falava, sério, para onde é que você quer ir? Ou seja, é o emocional, o pessoal vindo junto com o profissional. Então, gatilhos mentais é tudo que faz a gente mudar. Você pode ouvir muitas palestras e não mudar nada na sua vida. Mas quando você ouve alguém, você fala, vou mudar esse comportamento. Que você utiliza para alimentação, quando quer emagrecer. Você utiliza para vários aspectos da sua vida. Maravilha. Bom, para você que chegou agora, a gente tem sempre um público flutuante. Nós estamos aqui no Pode Refletir, conversando com Flávia da Mata. Como vocês já perceberam, quem já está acompanhando aqui desde que começou, uma conversa enriquecedora. E no exemplo que Flávia deu, a gente já sabe que a conversa é sobre mudança de um modo geral, mas ela vai sempre ancorar essa conversa na experiência dela como administradora de empresas, professora, consultora, coaching, psicanalista. Então vai ser muito boa essa conversa. Flávia,
Minha colega Alana Souza falou de muitas coisas sobre as mudanças, né? Impossível não concordar com ela. A gente pode mudar muita coisa. Tem mudanças que não dependem da gente, né? A mudança de regime político, mudanças econômicas, que incidem sobre as nossas vidas e a gente só vai no bojo, né? São mudanças importantes, mas tem aquelas mudanças que a gente pode implementar. Você já falou aí do gatilho mental, a Alana já colocou algumas. Eu queria que você falasse, assim, com base na sua experiência como professora, como consultora, coaching, na verdade, e tomando também, Alana, a sua pesquisa aí, que a gente vê uma disposição das pessoas ao responderem mudar. Eu aprendi uma coisa com um professor de antropologia. Você precisa prestar atenção no que as pessoas dizem, mas muito mais no que as pessoas fazem. Por isso, quando o antropólogo vai fazer um estudo de campo, ele colhe os relatos, mas ele faz descrição do que as pessoas realmente estão fazendo, para ver se há aí um descompasso. Por isso vem a minha pergunta, Flávia. Com toda essa sua experiência como professora, coaching, você tem notado, é mais fácil mudar? Ou não é tão fácil como as pessoas às vezes dizem que aceitam, que é maravilhoso? As pessoas costumam ficar mais naquela zona que a gente chama de conforto, aquela aconchegante, quentinha, nada acontece, mas também está tudo bom. A minha pergunta é essa, afinal de contas, as pessoas realmente têm essa disposição para mudar sempre ou precisam um certo esforço, um gatilho mental, como você falou? É muito difícil. Boa parte continua no comodismo. E a culpa é sempre do outro. Né? O discurso é sempre o mesmo. Então, se eu não emagreci, não, porque eu tive que fazer comida para o meu marido. Então, é difícil emagrecer assim, a culpa é do marido. Sim. É porque ele me chama para comer. Ele não forçou, mas ele chamou você para comer. E é engraçado que tudo eu trago para a minha vida. Quando você falou, o que a pessoa fala é o que a pessoa faz. Isso começou a me incomodar quando eu fui professora substituta na UESC. Porque eu ministrava aula de planejamento estratégico, falava de plano de ação, de planejar, organizar, dirigir e controlar. Tudo muito organizado. E meu guarda-roupa estava uma bagunça. Enquanto eu dirigia para casa, eu comecei a me cobrar isso. Gente, eu falo de planejamento, de organização. Nossa casa é a nossa primeira instituição. Né? Então, e eu percebia que quando a minha casa estava bagunçada e o meu guarda-roupa bagunçado, eu não desempenhava bem o meu profissional. Eu ficava ansiosa, estressada, porque eu demorei para buscar as roupas, demorei para escolher as coisas, porque não estava tudo organizado. E comecei a colocar em prática. Essa mudança, ela é gradual, né? Você vai mudando aos poucos. Porque nós somos resultados das nossas experiências lá de trás. Infância, grupos sociais, grupo de igreja, escola, faculdade. A gente pega um pouquinho de todo mundo, um pouquinho das nossas experiências e formamos. Quando a gente chega nessa idade, né? Eu estou na idade da loba, os 40 anos, 45 anos, você fala exatamente, bom, vou para o autoconhecimento. Lá vai a gente, toda empolgada para o autoconhecimento. Quando a gente chega lá, a gente depara com o quê? De cara, nossos traumas. Quando a gente se depara com os nossos traumas, é muito mais confortável não mexer neles. E continuar do jeito que está, porque está bom. Mas se eu não mexo, pode falar. Se eu não mexo, eu automaticamente não mudo. E continuo reclamando e o comportamento continua o mesmo. Respondi? Respondeu, perfeito. Maravilha. Queria dar boa tarde aí ao pessoal que está chegando. Ótimo. Tuca, se você puder, digita aí a pergunta, porque aí o pessoal que está chegando vai ver a pergunta. Beleza. Vai digitando aí, por favor. Tá bom. Ou você quer falar? Não, fique à vontade. Mais uma vez. E aí eu queria trazer mais um dos resultados da gente. Por favor. Eu perguntei, você costuma mudar de opinião, pegando o gancho que você falou? E aí eles disseram, sempre que necessário, 81% só se não tiver jeito, 6% e não muda nem para ganhar dinheiro, 12%. Nossa, olha! nem para ganhar dinheiro. Nem para ganhar dinheiro. Às vezes tem aquelas pessoas, né, admitir
que para mudar você precisa de algum modo estar insatisfeito, ou você ter um sonho, uma ambição, uma vontade, como você falou que utiliza isso para o gatilho, né? E aí você também trouxe a questão da zona de conforto, do quentinho, do acolhedor, e desse se lançar para poder buscar algo diferente, algo novo, algo que você sonhou. Eu acho interessante, por exemplo, mudar de cidade, né? Você falou, eu sou daqui, que você mora em Salvador hoje, me corrija se estiver. E aí está aqui e lá, né? Uma cidadã do mundo, digamos assim. Quando a gente muda de cidade, a gente vê aquela nova cidade com olhos muito diferentes dos nativos daquele lugar, né? Ou quando você está aqui em Itabuna, que chega alguém, uma visita que não conhece a cidade, você vai mostrar a cidade, você precisa procurar ter um olhar diferenciado em relação à cidade para poder mostrar. Você vai buscar as qualidades, você vai buscar pontos interessantes para trazer para as pessoas. E a gente estava comentando sobre mudar, e você está trazendo muito nessa perspectiva do empresariado, da colocação no lugar de mercado. E eu queria trazer, não sei se posso, para a questão da profissão, né? O mundo gira, né? E de repente, quando a gente pensou numa profissão, essa profissão tinha um lugar no mercado muito definida e você queria estar naquele lugar. Só que quando você alcançou aquele posto, o mundo já mudou, tirou tudo do lugar, e eu vejo isso, que as pessoas têm muito sofrimento em relação a isso. Queria saber se você, no seu trabalho, no dia a dia, encontra muito essa questão em relação à profissão, de recolocação, que a gente chama, né? Não sei se estou errado, no mercado de trabalho, reposicionamento, né? E isso dentro da empresa também, se isso acontece, e mais ou menos como é lidar com isso aí no dia a dia. É engraçado. Hoje, os grandes problemas que a gente está enfrentando no mercado de trabalho. Eu faço bastante recrutamentos e seleções, né, para as empresas que eu atendo. Então, vagas de estágio, vagas de emprego. Nos estágios, a turminha que está vindo agora, na verdade, a gente nunca teve um preparo, né? Você não sai assim do ensino médio, alguém vira para você e fala, olha, deixa eu te falar, você vai começar a trabalhar, lá é uma empresa, não é mais a sua casa. Aí a gente faz o quê? Vai para lá achando que é a nossa casa, que vão me tratar como meus pais me tratam. Isso está muito recorrente. Eles não estão preparados para serem profissionais, estão aprendendo ali, né? Esses dias aconteceu um caso de um estagiário que falou assim, mas eu estagio 6 horas, só 15 minutos? 15 minutos eu não consigo comer. E passou o problema para o empregador, para o empresário. Isso é mudança. Ninguém preparou ele. Provavelmente os pais falam o quê? Vá para o mercado de trabalho, comece a desenvolver, se vire, vá aprender. E a pessoa realmente vai, de fato, aprendendo dessa forma. E essa mudança, ela é constante. Meu trabalho, minha atuação no mercado, ela passa por mudanças o tempo inteiro. Por quê? Eu preciso dar resultado naquela empresa, mas a empresa tem uma cultura. E eu não posso invadir essa cultura. Então, eu passo por isso o tempo todo. Né? E o meu limite aonde vai. Outra questão que me vem muito forte quando você me faz essa pergunta é, às vezes a oportunidade está na sua mão e você quer sempre mais. Sim. Então, assim, acabei de me formar em nutrição, eu sou uma nutricionista. O que é que eu quero? Atuar. Eu quero a minha clínica. E elas sofrem com isso. Psicólogas sofrem com isso, mas eu já sou psicóloga, eu já posso atender e não consigo atuar. Mas e a parte de adaptação de mercado, de aprender, que a faculdade não te dá, apesar de ter os estágios? Né? Então, você raramente vê uma pessoa atendendo de graça, ou atendendo porque quer aprender, fazer seu nome primeiro, para depois realmente ficar conhecido, e as coisas só vão acontecer no movimento. Se você não sai de casa, não vai acontecer.
Isso é a mudança. Então, a mudança, muita gente acha que é assim, não, vou mudar, amanhã vou acordar diferente. Não, ela é gradual. Quando você percebe, você já mudou. Sim. Meu marido me dá esses feedbacks direto. Viu? Eu falo, você acha que eu estou mudando? Ele, muito. Calma que você está no caminho. Geralmente isso acontece, né? Uma pessoa chega e diz assim, nossa, como você mudou. E aí ela identifica algo, né? Um traço que você sempre fazia algo de uma forma, por exemplo, nas relações interpessoais. Nossa, você nunca falou assim, você está diferente, você mudou. Sim. Né? Verdade. É verdade. Flávia, aproveitando a pergunta da minha colega sobre esse aspecto individual ligado à profissão, né, a profissão que as pessoas escolhem e tudo que você falou, eu queria saber da mudança quando pensada no âmbito das empresas, das organizações, das corporações que você atende. Mas a minha pergunta vem junto com o seguinte, a gente sabe que o mundo mudou muito de 20 anos para cá, né? A gente está mais ou menos na mesma geração aqui, eu, você e a Alana, não é, Alana? Somos de uma geração que começou analógica, Sim. depois viu chegar o digital e todas essas transformações que nos acompanham, e isso é um desafio para as empresas. E a gente sabe que nem sempre as mudanças que vêm, assim, elas imediatamente são incorporadas. A gente conversa com empresários, a gente conversa com amigos, com donos de agência de publicidade, e a gente sabe que a incorporação dessas ferramentas digitais, ela vai acontecendo aos poucos, por incrível que pareça, né? Porque as pessoas trabalharam muito tempo no modo tradicional. E aí há uma certa desconfiança, né? Há um certo receio. Eu queria que você falasse um pouco disso. Eu queria que você falasse da mudança no âmbito corporativo que você atende, né, como coach, e mais especificamente ligada a essas ferramentas digitais, a adoção por parte das empresas dessas ferramentas digitais aí que estão disponíveis e cada vez mais gerando dinheiro, gerando lucro, não é? Existe uma resistência. As pessoas ainda acham que estar no Instagram é se amostrar. Eu estou me amostrando, ou vão achar que eu estou me achando, né? Então, isso acontece demais. E não é. A gente precisa entender que o Instagram hoje, né, as redes sociais, elas se tornaram o nosso currículo. É a validação do nosso trabalho. Quando você entende isso, você deixa a vaidade de lado, joga só o que você realmente sabe fazer e o profissional que você é, acabou. O título você tem, a competência você tem, a experiência que você tem, tá tudo certo. E aí as coisas ficam mais calmas. Então, assim, tem dias que eu acordo e que não tô a fim de gravar, mas eu gravo porque eu entendo o gatilho mental. A consciência diz, é o seu trabalho, você precisa fazer isso para se manter vivo. Hoje em dia é assim. Então, assim, você me indica um serviço, um provedor de internet, você me indica, seja o que for, eu vou validar no Instagram. Não é assim que a gente faz? Deixa eu ver quem é essa pessoa. Sim. Deixa eu ver que empresa é essa. Deixa eu ver os comentários que falam sobre a empresa, né? Então, assim, a gente entende dessa forma que a gente precisa mudar. O empresário, normalmente, ele tem essa dificuldade, mas aos poucos vai conseguindo mudar. Agora sim, você fez uma pergunta muito importante. Eu tenho desenvolvido uma sensibilidade para entender até onde vai o meu trabalho. A empresa vai mudar 100%? Não. Vai mudar normalmente 50%. Você vai analisar, você vai ficar ali naquela empresa 6 meses, 1 ano, e você vai identificar o que você conseguiu fazer. Onde você conseguiu ter resultados e onde você não conseguiu. Aquilo que você não conseguiu, por cultura, porque o dono da empresa acha que não é necessário mudar, deve ser respeitado e você deve finalizar o trabalho. Mas nunca insistir, porque cria um desgaste. Então, a mudança ela acontece muito gradual, né? É um desafio. Porque você que é consultor está sendo pago para estar ali, né, para ter resultado, você queria que mudasse tudo para que o resultado viesse. Você tem certeza que vem. Mas você tem que saber até onde vai. Porque a empresa é a alma do dono. Está ali, intrínseca. Enquanto ele está vivo ali, culturalmente, a gente tem que saber até aqui eu vou, né, até onde eu não vou, está tudo certo. Porque existe também o respeito em relação ao trabalho. Não é fácil você manter 17 anos de empresa, 20 anos de empresa. Sim. Né? E eu não estava lá dentro.
Eu não sei a história toda, eu estou aqui para contribuir. Outro profissional vem contribuir também e vida que segue. Tudo bem. Ok, eu acho que também é bem interessante, tanto na empresa quanto em outros aspectos da vida, que às vezes quando a gente vai ensinar ou passar aquilo que a gente sabe, a gente recebe um colega novo na empresa, ou a gente está ensinando uma receita a um amigo, e aí a gente vai dizer assim, por exemplo, aí você enfarinha a assadeira para colocar a massa do bolo. Aí a pessoa pergunta por quê? Aí você para e fala, porque eu acho que se não colocar vai grudar. E se no lugar do açúcar e do óleo eu posso colocar manteiga? Aí, nossa, eu sempre fiz, a gente tem essa questão, né? Eu sempre fiz assim. Tem muito essa cultura, aqui nós fazemos dessa forma. Aí você estava falando sobre o respeito pelo que já foi feito, né, pela história, né, do lugar onde você está, e sobre a sua possibilidade de também dizer, será que a gente poderia, com pequenas mudanças, né, mudar a cultura do lugar, com pequenas mudanças, olha, vamos tentar no lugar de colocar, eu estou lembrando aqui agora, Tuca, de uma amiga que me ensinou isso, transformador, que no lugar de colocar farinha de trigo na assadeira, ela colocava açúcar. E aí o bolo fica com uma crosta maravilhosa. Eu quero aproveitar. Convide eu você e que está nos para assistindo. comermos esse bolo Nos feito por convide Alana alguém. Souza. Não, eu quero que alguém faça e traga para a gente aqui no próximo episódio. Ótimo, seria bom, uma excelente ideia. Mas Vicky Mascarenhas, ficou isso. a dica aí para você. Uma coisa que eu nunca tinha pensado, nunca tinha visto, e de repente alguém, você pode dizer, mas vai dar certo? Ela utilizou para me ensinar isso algo incontestável. Ela fez e quando eu comi eu disse, pronto, é desse jeito que fica bem melhor. Então a gente às vezes consegue estabelecer. Eu queria trazer aí mais uma enquete, o resultado da enquete. Puxa, ele hoje por está favor. atrapalhado com esse água, Tô, com esse tô. café, Com que café. eu estou morrendo de medo de virar tudo Muito aqui daqui bem. a pouco. Traga aí, Alana. Eu perguntei, as mudanças geralmente trazem boas oportunidades e melhorias e a chance de errar em algo diferente. 94% disse boas oportunidades e melhorias. Só Então, tá a gente disposto tem pra uma mudança. visão positiva a respeito da mudança, mas tivemos aí 6% para dizer a chance de errar em algo diferente. Eu queria te perguntar se nesse seu trabalho aí, por exemplo, você já encontrou aquelas pessoas, eu não vou nem tentar, porque não vai dar certo. Eu sei que vai, né? Como professor, isso não sei se você já viveu, eu já vivi, assim, alunos, vamos fazer, não, professora, isso aí eu não acerto, não. E aí eu digo, mas eu sou a professora, se você errar é ótimo. Trazendo também para isso, na época do mestrado eu tive uma colega que fez um trabalho sobre a importância do erro para o aprendizado. Sim. Se você encontra essas pessoas e o que você utiliza para ajudá-las, essas que dizem assim, eu não vou nem tentar porque isso daí não vai dar certo, eu não vou conseguir. Inicialmente eu sofria muito, porque eu era muito ligada às pessoas, todas as pessoas que eu faço a mentoria. Eu não fico somente ligada ao resultado da empresa, eu acabo me envolvendo muito com todas as pessoas. E são histórias para a vida, né? Assim, eu aprendo muito com elas. Então, você aprende a gostar e você quer ver o bem dessa pessoa. Hoje, eu já estou mais fria em relação a isso e respeitando mais a situação de cada um. Então, assim, tem várias pessoas que realmente, eu acho, uma forma de sabedoria. Eu não vejo de forma negativa. Sabe aquela coisa, vamos mexer no que está quieto? Porque esse trauma aí eu não quero mexer. Talvez eu não tenha emocional para mexer nesse trauma. Eu acho uma sabedoria. Antes eu achava que todo mundo precisava, não tem aquela coisa? Sim. Empoderar todo mundo precisa mudar. Eu acho que tem tempo para tudo. Eu acredito que tem momentos que dá para mudar, tem momentos que não, eu não vou conseguir mexer com isso. Sim. E eu acho que deve ser respeitado. Então hoje eu consigo enxergar de uma forma mais tranquila. Outra coisa também que eu enxergo, assim, a gente tem uma mania de achar que dentro da empresa, o empreendedor é o empresário.
E eu comecei a observar que aquela pessoa que passa 20 anos naquele escritório, fazendo a mesma função, com o salário o mesmo praticamente, mas tem 20 anos. Aí a gente sempre acha que não é um empreendedor, mas foi uma pessoa que se manteve ali por 20 anos, ou seja, o comportamento é exemplar. Teve Sim. muita sabedoria e deve ter engolido muito sapo para estar ali. E aí quando você vai conversar com essa pessoa, de repente, ela construiu a casa dela com aquele salário, ela comprou o carro dela com aquele salário. Eu vejo como uma forma de empreender. E é muito sábio, porque empreendedorismo para a gente é algo que precisa ser muito dinâmico, você precisa estar no topo, e a gente sabe que o topo não é para todo mundo. Não tem lugar para todo mundo no topo. Né? Para poucas pessoas. E outra, essas pessoas são base importantíssimas para que o topo se mantenha. Sim. Então, se você não tem esse perfil, você não vai adiante. Então, assim, às vezes até o não mudar também pode ser uma atitude sábia e é louvável para mim. Então, hoje eu consigo enxergar. Quando eu faço uma entrevista, eu analiso, sabe? Eu não posso pegar uma pessoa com um perfil mais calmo e colocar para vendas. Vendas eu preciso de uma pessoa mais dinâmica. Mas esse perfil calmo vai ser imprescindível no RH, no financeiro, Sim. em uma função mais operacional. E tá tudo certo, né? Então você vê aí que não tem a fórmula correta, certa, né? O que é certo e o que é errado. É cada um fazendo o que dá para ser. Eu gostei de ouvir você falar disso, Flávia. Alana, eu lembrei do nosso episódio sobre a Sim. felicidade, lembra? Sim, sim. Que a gente tratou aqui com a psicóloga, e às vezes assim, Flávia, dá a impressão de que todo mundo tem que ser feliz. Ou que a infelicidade, ou os momentos de infelicidade, eles não possam trazer um ganho, um crescimento. Quando a gente sabe que, na verdade, é o contrário, né? A gente vai aprendendo com essas marés, coisas boas, coisas ruins. E quando você fala que, às vezes, não mudar pode ser bom, dependendo de cada pessoa, acho muito sábio, muito interessante. Aliás, você hoje está nos brindando aqui com uma aula de mudança, de consultoria, né? Um trabalho super bacana. Agora, enquanto você falava aí, desde o início, Flávia, você falou de traumas, você falou de gatilho mental, né? Então, eu queria trazer para a nossa conversa uma das suas formações, que é a psicanálise, Alana. Sim. Né? E, assim, claro, a gente procura estar meio informado, um pouco informado sobre cada coisa, né? E a psicanálise trabalha, entre outras coisas, com o desejo, né? Nós somos seres desejantes e não tão racionais como pensava Descartes e outros racionalistas. Como a emoção, a sensibilidade nos move, né? Então, assim, quando você fala que dá consultoria para estimular as vendas, né? Impulsionar as vendas, leva informações, consultoria para empresários, você está sempre trabalhando com o desejo. Quando você falou do exemplo lá do rapaz do gatilho mental, você pegou o desejo dele. E aí uma pergunta que eu acho que eu já te fiz, mas eu acho que é bem-vinda aqui, porque é muito interessante. Como é que a psicanálise e essa questão do desejo lhe instrumentaliza para você levar as pessoas a mudar para vender, mudar para melhorar o empreendimento, enfim. A psicanálise me trouxe um norte para entender desejo versus necessidade, né? E eu trago isso para as mentorias. Então, a gente está ali falando de meta, mas a gente fala da vida pessoal dele. Quando ele fala da vida pessoal dele, ele desarma. Quem está na frente dele não é mais aquela consultora, é a pessoa que ele confia e pode, né, deitar o colo, que ele não consegue enxergar no empresário. Não dá para o empresário fazer isso, né, porque ele pode confundir. Quando eu escuto, eu vou aos pouquinhos fazendo com que ele faça a autoanálise. Eu não dou a resposta de imediato, né? Tem casos e casos, assim, tem um caso recente de uma mentoranda que ela é técnica de enfermagem, mas é especialista em estética, né? E ela se especializou através da experiência no trabalho que ela está. Então, quando a gente veio fazer a mentoria, ela falou para mim assim, ela só falou das insatisfações.
insatisfação de ontem, de hoje, de sempre. Quanto tempo você tem na empresa? 2 anos. Ah, tudo bem. Você tem 2 anos para pedir demissão. Sim. Insatisfeita, aí está. Ela falou, e no final eu falei assim para ela, engraçado, eu vejo você com diferencial no mercado, porque você é uma técnica de enfermagem especialista em estética. Muita gente gostaria de estar no seu lugar. Você já pensou nisso? Então, sair daqui é a solução? Porque se for, tá tudo certo. Você tem direito, os ciclos se abrem e se fecham. Sim. Mas fazer essa análise é importante, porque senão acontece o que a gente está presenciando atualmente. Rotatividade de colaborador nas empresas. Entro, saio. Porque eu estou buscando o desejo de ser feliz. E a necessidade de trabalhar está oculta. Sim. Quando eu peço demissão, ou quando eu sou demitido, me comportei tão mal que eu fui demitido. Aí a necessidade vai falar, o desejo não. Porque eu não tenho mais dinheiro para suprir os meus desejos. Né? Ficou aí minha necessidade. Pagar as contas, pagar o aluguel. Poxa, fiquei tanto tempo. Mas esses dias eu assisti um podcast com o Joel J, que ele fala que a gente pede demissão. A gente não é demitido. Você se comporta de tal forma que um dia você vai ser demitido. Em alguns casos, né, por outros motivos, mas na maioria das vezes, na minha experiência, os gatilhos mentais não funcionam, porque a pessoa está tão cega ali que não consegue enxergar. Então, assim, necessidade e desejo, a gente precisa identificar. E a gente falou um pouquinho antes sobre isso, antes de entrar ao vivo aqui, quando a gente falou sobre comprar as roupas de marca. Né? Sim, verdade. Necessidade e desejo. O que eu preciso? Eu preciso da roupa ou da marca? Tem marcas que são duradouras, blusas duradouras, mas eu preciso do guarda-roupa todo? Eu posso ter uma calça mais cara e uma blusa assim, mais ou menos, com um colete legal, tá tudo certo, né? Então, é não dar satisfação para as pessoas. E eu acho que a pandemia ensinou muito isso a gente. O que é que realmente você precisa? A gente olhou e falou, preciso fazer a unha realmente toda semana? Porque de lá para cá, hoje eu faço a cada 15 dias. E me acostumei. O cabelo, o que é que eu posso fazer com o meu cabelo? Né? Eu preciso estar fazendo sempre. A maquiagem, eu consigo. Hoje as pessoas se maqueiam. Né? Então, assim, a gente aprendeu na pandemia isso. Apesar de que eu acho que a pandemia passou, algumas pessoas aprenderam, outras ainda estão. E volta ao que você iniciou, da ansiedade. Nós estamos passando por esse momento de ansiedade. E muito é dessa mudança que as pessoas querem de imediato. Essa mudança vai chegar aonde? Vai dar aonde? A gente vai para onde? O que é que eu quero realmente? O que é que eu preciso? Eu vou crescer, eu vou virar uma nutricionista de sucesso com menos de 1 ano? Não vou. Né? Os jovens se formam com 25, 26 anos. Vocês que estão aí no mercado, vocês sabem que é um caminho pela frente. Né? E ele tem que estar disposto. Então, eu faço esse start com ele e falo, peraí, você tem um tempo. Dá para você agora, estudou, se formou, conhecer o mercado, buscar um pouquinho de Tuca, um pouquinho de Alana, um pouquinho da internet. Né? Quem sou eu nesse mundo para atuar no jornalismo? Né? Acho que é mais ou menos por aí. Aí a mudança vai acontecendo gradual. Você falou da roupa, Alana, vou passar para você Não, rapidinho. Tranquilo. Só para dizer o seguinte, a gente estava comentando aqui, não foi, Alana, nos bastidores, assim. Tem períodos da nossa vida que a gente se deixa influenciar por essa coisa de comprar roupas de marcas. E às vezes a gente dá aquele start, o gatilho mental, de que Flávia tanto falou aqui, de eu preciso da marca ou eu preciso de uma boa roupa, confortável, que eu me sinta bem. E aí, Flávia, eu pensei no seguinte, como as empresas que fabricam essas marcas trabalham com o nosso desejo. Exatamente isso. Beleza, fica à vontade. Eu ia falar de outra forma, eu ia dizer que os desejos mudam, né? Sim. Até, nossa, aí também é um programa inteiro para poder falar sobre isso. Mas assim, de maneira macro, né? Socialmente, em determinado momento a gente deseja uma coisa, né? E individualmente também esses desejos vão mudando, interferências de vários aspectos aqui, né, que a gente poderia elencar, e que as empresas trabalham exatamente, né,
com o nosso desejo. Aí eu perguntei lá na internet, que bom. Tuca, que bom, Que Tuca. bom, eu Eu gosto posso te como fazer você uma traz. pergunta, Tuca? Depende. Eu perguntei É sobre o desejo? se você pudesse, Ah. se pudesse, eu mudaria. Aí as opções, minha aparência, meu saldo bancário e meu estado civil. Olha, meu saldo bancário com 88%, ó, tem muita gente Se tivesse aí participado, eu querendo, teria voltado nessa opção. querendo mudar o saldo bancário. Aí você trouxe isso pra gente também agora, né? Sim. Que é a necessidade. Eu preciso. Hoje eu estou batendo a mão nesse microfone que deve estar. Perdão para vocês aí. Acontece. A minha necessidade do dinheiro para adquirir, adquirir bens, satisfazer sim. meu desejo aí. Minha aparência com 6%. Algumas pessoas querendo mudar. Hoje também a gente traz aí, a gente tem um leque de opções, várias pessoas, né, interferindo aí na aparência, e meu estado civil com 6%. Aí eu não sei se eu pergunto, Flávia, para tu, ou se... Quer que eu pergunte? Eu quero que você pergunte, tá certo? Não, por favor. Mas eu posso contar a história? Continue Ele ficou vermelho. Continue de onde você estava. Ele não vai deixar perguntar. Ele então, ficou vermelho de ele verdade. ficou vermelho de Gente, verdade. é impressionante. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Eu lembro, até hoje é assim. Se eu não estiver vermelho e você disser, vai ficar vermelho, eu fico vermelho na hora. Por favor, Alana, prossiga. Sem a pergunta, olha, eu me senti... Vou meu perguntar direito de depois. expressão, minha liberdade de expressão foi... Eu me senti agora aqui com uma mordaça. Depois vamos editar essa parte, viu, Não. Gabriel? Até me perdi na minha pergunta. Não, sobre as questões. Eu queria que você tocou de forma... você passou por essa questão que foi a pessoa está lá se perguntando o que, que ela vai... Se você deseja saber qual é a pergunta que eu ia fazer, por favor, coloque aí nos comentários, Isso. porque aí vocês Até o final, pedindo, eu sou obrigada a perguntar. Dica, a pergunta era para Tuca. A pergunta era para Tuca. Eu gostaria que você fizesse a pergunta para Tuca, e eu faço. Boa, gostei. Eu queria que você falasse um pouquinho, trouxesse de volta a questão da mudança como um processo. Em algum momento, eu tinha um professor, viu, Tuca? Sim. Um professor de matemática que dizia assim... Matemática, meu calcanhar de Aquiles para a vida toda. Ele dizia essa frase assim, eu paguei muito caro para aprender isso, vou te ensinar de graça. Eu achava muito curiosa essa expressão. Boa, vou usar, então eu paguei muito caro. Falar isso com os meus alunos. Eu paguei muito caro para aprender que... muito obrigada. O que é que eu posso fazer hoje para que uma mudança visível, né, que o outro reconheça, aconteça amanhã ou depois de amanhã, ou em algum momento aconteça. O mínimo que eu posso entregar hoje. Nessas questões, antes de você responder, eu queria falar uma coisa. Eu peço sempre, vou pedir novamente, a gente está ouvindo expressões como mentoria, mentorando, que para algumas pessoas a gente tem um público muito vasto, heterogêneo, né? De pessoas, bem simples para a gente o que é mentoria, né? Como é que isso acontece, para as pessoas que nunca ouviram, ou talvez já ouviram, mas nunca tiveram a quem perguntar, saibam, e um pouquinho como você atua para explicar esse processo, para os mentorandos, para deixar jogar a bola, levantar a bola. Joga essa batata no a segunda pergunta, vou começar da segunda. Né? Mentoria, hoje eu atuo na mentoria online ou presencial. A maior parte está online, né? Porque eu atuo em Salvador, Itabuna, Feira de Santana, estou na região. Já prestei consultoria também nacionalmente, tem alguns eventos fora, então hoje a mentoria funciona mais online. 1 hora e meia, 40 minutos, a gente consegue. É individual? É individual. Ok. Né? A depender, os treinamentos eu faço em grupo.
Mas as mentorias, ela é individual, porque normalmente aparecem muitas questões pessoais na mentoria. E aí, ali a gente vai trabalhando. Aquilo que tem a ver com, de caráter psicológico, eu encaminho. Eu não entro. Falo, olha, você está com algum problema profissional, não está conseguindo avançar profissionalmente, mas eu enxergo aqui e aparece, quando você menos imagina, assim, a pessoa vem falar do trabalho, e aí começa a falar da briga com a mãe aparece a mentoria inteira. O pai, a ausência do pai aparece a mentoria inteira. E a pessoa fala sem perceber. Sim. Sabe? Não, porque minha mãe brigou comigo, porque eu tô proibida de ver meu pai, porque meu pai me abandonou quando eu era pequena. E a gente está falando do trabalho dela. E eu tô dando a mentoria por causa da empresa. E aparece esse gap muito grande. Eu não posso entrar. Se eu entrar, Maria, um abraço para mim, eu não dou conta. Abre um consultório. Abre um consultório. E aí eu falo, olha, eu identifico que tem aqui uma questão que eu acho que você deve trabalhar, porque pode estar impactando a sua vida profissional. Pronto. Então, essa é mentoria, e aí quem quiser procurar a mentoria, fique à vontade, né? @Flávia da Mata, consultora empresarial. No Instagram, me procura lá, que a gente consegue fazer as mentorias. A primeira pergunta... A mentoria, ela, desculpe te interromper, a mentoria ela não precisa estar ligada à empresa e depois partir para o individual. Não. Ela pode ser específica mesmo, a pessoa procura. Teve uma pessoa que me procurou recente, ela é profissional incrível, ela precisa se vender mais, mas tem alguns bloqueios ali de como se vender. Sim. E eu conversei com ela, falei, olha, eu acho que vou ficar com você uns 3 meses, não precisa mais. Porque, primeiro, você faz muito bem para os outros, só não está fazendo para você. Então, é só uma questão aí para dar uma mudada. Então, ali eu já identifico, ou então eu falo, às vezes tem mentorias que duram 1 hora e falam, adeus, você não precisa de mim. Tá tudo certo, você já entendeu o que fazer. Engraçado que o ano passado eu procurei uma psicóloga e eu falei mais de minha filha do que de mim na psicóloga. A psicóloga falou assim, Flávia, você tá de luto, né? Porque eu sofri um luto recente, né? E você tá de luto, agora eu acho que sua filha está precisando mais do que você. Porque, na verdade, você sabe o que fazer. Né? Então, é interessante ter entrado nesse assunto. A Alice faleceu em 2021, na barriga, com 8 meses. E, em seguida, eu sabia a cartilha que eu tinha que fazer. Porque a minha base espiritual já tinha me dito, o coach eu já sabia. Então, eu fui fazendo, subindo os degraus. Vou cuidar da espiritualidade, vou fazer o trabalho voluntário porque me preenche a alma, vou trabalhar, vou fazer isso. E fui fazendo. E o trauma lá, e o choro lá, mas eu fui fazendo. Então, quando eu procurei a psicóloga para tratar o luto, ela disse assim, eu acho melhor trazer sua filha, porque assim, pelo menos você sabe o que fazer. 1 ano após o luto, eu parei e falei, meu corpo falou... Um ano passou, você conseguiu. Aí eu dei uma chorada, passei por uma crisezinha assim de ansiedade, mas nada de arrependimento pelo ano, de que forma eu fiz aquele luto acontecer. Para mim foi um ano mais produtivo. Sim. Porque eu chorava e falava assim, mas agora eu quero sair dessa bad. Acho que eu vou dar uma ligada para uma amiga para dar uma fofocada com ela. Isso é um estado de mudança. É um gatilho mental. Porque eu dormi melhor, fofoquei, conversei, né? A coisa mudou. E aí, naquele momento, minha filha foi fazer acompanhamento psicológico. Terapia eu faço até hoje, né? No final do ano eu acabei procurando, falando, acho que agora é o momento. Sim. Então, assim, é mais ou menos por aí. Em relação ao que você perguntou... Que foi sobre entender a mudança como um processo. Isso. A maioria das pessoas que vem falar de mudança... É como você acabou de dizer, entender. Eu quero mudar para quê? Eu estou insatisfeito com o quê? Porque às vezes a gente é feliz e não sabe. Tá tudo certo, estou saudável, né? Meu marido, tem dias que eu quero matar, mas eu amo. Não tira ele de mim, eu quero matar, mas não tira ele de mim não, tá? Porque eu amo ele, viu? Fica aqui, ele é tímido, viu? Registrado aqui. Vai ficar registrado, Josivaldo Dias. Cuidado. Tá? Eu amo você. E você tá ali buscando constantemente uma mudança. Essa ansiedade, eu acho que, pelo que eu tenho percebido, eu sou muito de observar e faço muito essas pesquisas,
pós-pandemia, acho que a gente ainda está com os traumas pós-pandemia. Sim. E a gente não está tratando. Né? A gente tem que observar o que é isso. O que é esse espasmo que está rolando aqui, essa ataque cardíaco que está rolando aqui, o que eu estou fazendo? Por que eu quero resolver tudo rápido? Inclusive, eu estou percebendo, é algo que eu vou escrever sobre isso em breve, eu estou percebendo que as pessoas ficaram com trauma na pandemia, do enclausuramento, estão querendo viver correndo, parecendo que vai morrer amanhã. Não, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer aquele curso, se eu não fizer não vai dar certo. Eu tenho que curtir, aproveitar. Então, ficar em casa, descansar, ouvir mais a voz interior. Eu estou percebendo que as pessoas estão tentando preencher esse vazio com medo de repente, sabe, o estado de consciência, não, pode vir outra pandemia, você tem que viver tudo hoje. E eu acho que é isso que está levando à grande ansiedade. Conversa boa, hein, Alana? Que conversa boa. Por isso, eu aproveito aqui para reforçar. A gente tem sempre que contar com um público flutuante. Nós estamos conversando aqui, embora ela seja bastante conhecida em Itabuna e região, professora universitária, consultora, coaching, psicanalista. E você falando aí, Flávia, Alana, como ela falou, que para a mudança, leva em consideração uma série de elementos que a gente nem tem ideia, né? Isso é muito interessante. Então, para você que está aí acompanhando a gente, estamos conversando com Flávia da Mata. Que conversa boa, Flávia. Me chama de conversa terapia. Eu também concordo. Adoro. Eu tenho vários grupos de conversa terapia. Eu tenho uma pergunta para te fazer. É o seguinte, a gente falou muito do antes, do gatilho mental que leva à mudança. Enquanto você falava, enquanto a Alana falava, eu estava pensando numa coisa aqui. Muitas vezes alguém indica você que você mude, faça alguma coisa. E você meio que no início vai fazendo, mas ao ver os resultados daquilo que a princípio você não tinha tanta vontade para fazer, isso começa a estimular em você a mudança. Eu acho que você já deve ter acontecido isso. Quer ver uma coisa? O filho que está ali meio que empacando para estudar, e você, meu filho, estude, isso vai ser importante para a sua vida. Ele muitas vezes ainda não tem essa compreensão. Aí ele estuda, passa no vestibular, faz um bom curso, entra no mercado de trabalho. Nossa, minha mãe tinha razão desde o início, e eu, com aquela dificuldade de mudar, eu queria, Flávia, que você trouxesse algum case, assim, da sua experiência, né, de como, assim, grupos ou pessoas que a princípio resistiram, mas ao ver os resultados da adoção de hábitos, de atitudes, começou a ver, opa, essa mudança está sendo boa. Então, aí pega a carona mesmo e vai, engata e acelera. O primeiro exemplo que eu vou citar bem rápido é um recado para minha filha, porque quando minha filha voltava da terapia, ela falava, nossa, ela repetiu tudo que você disse. Já é uma resposta, tá? Sim, que eu passei, a psicóloga tem que falar, Paulinha, a mamãe te ama muito, tem 23 anos. É uma bailarina incrível. E Paulinha, assim, eu atuei como coach na vida dela, ela com 16 anos, né? Porque eu fiz um trato com Paula, ela tinha 11 anos, ela queria ser bailarina profissional. Eu falei pra ela, então tá, eu vou investir. Mas com 16 anos você vai trabalhar, e você sai do meu pé. E aí, ela esqueceu o trato, mas eu não. Então, com 16 anos, ela, calma, minha mãe, porque eu ainda estou no ensino médio. Eu falei, mas você vai. Aí eu arranjei um emprego para ela. E ela conta essa história. Ela disse que eu cheguei na porta da academia e falei, vai dar aula, se vira. E joguei ela para dar aula. E hoje ela é professora de balé. Hoje coordena uma academia. Então, ela fala que tem uma coach em casa o tempo inteiro. Tiveram alguns casos. Eu sempre cito esse caso. Na FTC, quando eu trabalhei na FTC por 3 anos, supervisionando uma equipe de 7 mulheres. Agora, preste atenção, 7 TPMs, gente. Nossa. Né? É demais. E a gente tinha uma questão que eu acho assim incrível. Primeiro que a gente batia meta. 7 mulheres massa, incríveis, todo mundo com sonho, todo mundo realizando, gente comprando carro, gente comprando moto, pessoas estudando, pegando aquele dinheiro que vendeu e investindo em alguma coisa. Acho que o grande segredo dessa equipe era essa. Mas tinha algo que era incrível. A gente só trabalhava muito arrumada, maquiada, linda, uma mais linda que a outra. Então, como isso virou tipo um vício, quem estava sem batom ficava incomodado, porque todo mundo estava de batom.
E a gente, várias vezes, a gente ia panfletar pela empresa. Sim. Só saía de tênis, calça justinha, blusinha arrumada, para panfletar. E era uma panfletagem feliz. Ninguém saía triste. E os outros setores ficavam perguntando, gente, a gente voltava suada, cansada, mas tudo muito divertido. E aí eu inventava naquela época umas brincadeiras, assim, aniversário delas tinha um tema. Suas características parecem mais com a Cinderela. E eu fazia o tema da Cinderela. Então elas ficavam, qual será o meu tema? Então a gente não vivia muito o peso da meta, sabe? A gente vivia o momento, porque eu falava assim para elas, essa fase vai passar. E eu quero lembrar dessa fase da melhor forma possível. Foi uma experiência profissional bacana para todo mundo. Hoje, assim, eu tenho contato com a maioria delas, né? Somos amigas, continuo indicando para o mercado de trabalho. Eu acho uma delícia quando elas falam de mim, sabe? Quando a gente se encontra, ficou esse carinho gostoso. E de lembrar, porque eu sempre falo assim, Tuca, que emprego é igual a casamento. Se você cresceu lá dentro, você vai lembrar com bons olhos. Sim. Senão você fala, nossa, mas perdi tempo, hein? Gente, não cresci nada com esse marido, né? Você olha para trás assim e fala, não fui para lugar nenhum, não fiz nada. Emprego é a mesma coisa, gente. Então, assim, saber exatamente o que a gente vai fazer com aquele salário, para onde vai aquilo ali. Não, porque aquele trabalho me ajudou a ter a minha faculdade. Aquele trabalho me ajudou a conquistar meu carro, minha moto, né, minha independência. Tem que casar, porque quando casa, você vai lembrar da melhor forma possível. Tuca, a conversa está muito boa e o tempo passou muito rápido, Nossa, muito rápido. Quando a conversa é boa, o tempo desliza, né, Alana? O tempo acelera. Eu queria perguntar, não sei se vai dar tempo. Pergunte. Uma coisa que as pessoas dizem, por exemplo, eu vou mudar minha alimentação, eu vou fazer uma dieta, segunda-feira eu vou Ou começar então a famosa o exercício físico, né? Colocar o exercício físico em dia. Porque a no dia gente 1º de janeiro. Faz a matrícula na academia, pronto, já fiz a matrícula, agora no 1º de janeiro eu começo. A gente precisa marcar uma data para as mudanças acontecerem ou a gente pode começar a mudar hoje mesmo? Se dentro disso tudo que a gente conversou aqui, por exemplo, que eu acho que é uma quebra de paradigma, entender e falar que nem todo mundo precisa mudar, né? Foi uma coisa que você trouxe, eu acho que isso é uma colocação que leva a uma reflexão, né? Sim. Nem todo mundo precisa mudar. A gente estava falando aqui especificamente da questão da vida empresarial, da vida profissional. De repente você está num lugar que é aquele lugar, né? Para você estar naquele momento. Mas se eu entendi que preciso mudar, se eu entendi que essa mudança vai me fazer chegar ao local, ao posto, digamos assim, que eu gostaria, eu preciso esperar quanto tempo, eu preciso fazer, né, passar, ou eu posso já ir começando essa mudança aí imediatamente. Como é que isso funciona? Eu vou citar o meu exemplo. Sim. Tem um ano, exatamente, perdi 14 quilos e estou na busca de perder mais 11. E há um ano atrás, se você falasse assim, o jejum intermitente, Deus me livre. Uhum. Né? Não porque eu passo mal, porque eu preciso comer de 2 em 2 horas. É muito engraçado. Eu fiz um dia, fiz 2, fiz 3. Hoje eu consigo fazer a semana inteira. É mesmo? E aquilo me fez bem na saúde. Sim. Então hoje eu como até 6, no máximo até 7 da noite. Por que pra você é importante? Porque eu passava mal à noite mesmo. Sim. Eu comia até umas 9 horas e passava mal à noite, não era boa de sono. Então, assim, não tem diretamente uma ligação com a sua profissão, mas traz consequência. Sim. Eu vou escrever um programa só sobre isso, né? O bem-estar, inclusive, o meu emagrecimento é para escrever esse programa. Sim. O bem-estar do vendedor. Porque é um cara que precisa estar motivado, bem de saúde,
para estar com a mente boa para criar as melhores estratégias de venda. E o que a gente percebe? Um monte de vendedor acima do peso, sem cuidando da vida de todo mundo, né? Cuidando das empresas dos outros, mas não se cuidando. Cuidando da sua instituição primeiro. Então, assim, eu comecei a fazer esse desafio. Como é que eu vou falar disso se eu não estou bem comigo mesma? Então, se tem uma data, eu acho que você pode começar aos pouquinhos. É muito de cada um. Eu sou muito do desafio. Por exemplo, a gente estava marcando esse podcast há 15 dias atrás e eu falei, eu vou fazer um regimezinho porque eu quero estar gata lá. E aí, olhando assim, eu acho que eu tô gata lá no podcast. Então, bati a meta. Entende? É mais ou menos por aí. Você ir colocando a meta e se testando. Se você sai daquela meta, é normal. A gente dá umas quedas, cai, come um docinho, uma delícia, eu adoro. Mas o prazer de conseguir superar a nossa ansiedade, o prazer de conseguir superar as nossas limitações, é muito melhor do que o arrependimento que vem quando você cai. Então, assim, é essa outra sensação, a tal da ocitocina, serotonina, que a gente pode produzir naturalmente através das nossas ações. Nossa, que honra, Alana Souza. Quer dizer, a nossa convidada, atenção, agora eu me senti que fique registrado aqui no Pode Refletir, no iPodcast TV, que a nossa convidada fez questão de fazer toda uma mudança de hábitos para estar aqui conosco, que nos deixa muito satisfeitos. Aliás, Flávia, foi muito boa a nossa conversa, tá? Eu achei muito bacana, porque assim, a gente trouxe esse tema da mudança que a gente já tinha tratado em áudio. Sim. Né? Só que as coisas mudaram um pouquinho ao passar para esse formato, porque em áudio a gente fazia o processo, a gente era protagonista, a gente lia, trazia as nossas experiências e colocava lá. E hoje a gente tem uma pessoa a cada semana que a gente traz para embasar, uma pessoa qualificada, e você muito qualificada para falar sobre esse tema da mudança. E foi bom que a gente não ficou muito na abstração, a gente pôde ancorar, né, trazer para uma realidade prática esse tema da mudança, ou seja, a consultoria para empresas, a consultoria para profissionais de venda. Então, você que está nos acompanhando aí, chegou no finalzinho, tem dicas importantes aqui de vendas que foram dadas pela nossa convidada de hoje, Flávia da Mata. Flávia, foi uma satisfação conversar com você, tá? Maravilha. Eu queria, Tuca, pedir aí a você que está chegando, que veio atendendo o convite da Flávia, que está aqui nos assistindo talvez pela primeira vez, quero te convidar. E aí, olha a palavra agora. É uma questão de mudança. Vamos começar de novo, vamos tentar outra vez, faz parte. Se inscrever no canal do iPodcast TV, clicar no sininho para sempre ser avisado que vai começar o Pode Refletir. Maravilha. Toda quinta, 5 da tarde, tá bom? Muito obrigada, Flávia, pela sua presença aqui, pelas coisas que a gente aprendeu. Destaquei já algo, né? Que nem todo mundo precisa mudar sempre, claro. Que foi algo que você trouxe, e também uma coisa que me chamou muita atenção, eu queria reforçar com minhas considerações finais, eu estou propondo mudanças para todo mundo e meu guarda-roupa está bagunçado. E reconhecer também, viu? Que quando a gente aplica aquilo que a gente diz, né? Quando a gente traz isso para a nossa vida pessoal, a gente está mostrando que realmente acredita naquilo que a gente está dizendo, né? A gente está sendo a mudança que quer ver, né? Que com certeza. Frase que as pessoas geralmente dizem. Então, sim, posso me dizer, conclua só, porque eu só tenho um detalhe que eu quero só me falar, assim... Você que está aí acompanhando a gente, se chegou aqui no finalzinho, falou, eu perdi, Pode Refletir, tão interessante, fica aqui disponível, tá bom? Você pode ir lá no iPodcast TV, no YouTube, você assiste quantas vezes você quiser e vale a pena. A gente pode fazer diferente hoje, Alana. Normalmente a gente se despede nós dois, fechando. Deixa hoje a convidada fechar com... Aproveite, Flávia, e dê assim um conselho para quem quer... Nas suas considerações finais, feche com um conselho para quem quer começar uma mudança, seja qual for, seja de que natureza for. Deixe uma mensagem para encorajar. Primeiro eu queria agradecer, tá, por estar aqui, muito legal.
realmente pode refletir, faz a gente refletir muita coisa. É uma troca de experiência grande. Convidar as pessoas a me seguirem no Instagram, @Flávia da Mata. Toda quarta-feira tem história de vendedor. 2 minutos e meio, histórias Flávia da Mata Flávia da Mata Consultora. Isso. De novo, repete de novo. Olha aí. Pode fazer isso no rádio. Flávia da Mata Consultora. De novo. Só mais uma vez. Flávia da Mata Consultora. Não tem como esquecer, vai. E aí, vocês vão ver lá, tem dicas de vendas, mas eu falo muito das questões pessoais que ajuda muito todos. E história de vendedor é para engrandecer os grandes vendedores que nós temos. Agora, minha mensagem final é, você já sabe como é a vida até aqui, da forma que você fez. Teste mudar. Se não der certo, você volta. Nossa. Tá? Muito bem. Um grande abraço para você. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.